Salve a todos aí, aqui é o Pensador. Vamos lá, meus amados, vamos entender algo muito interessante nos tempos de hoje. Tantas doenças, tanto sofrimento, tanta enfermidade, tanta cultura errada, né? O certo virou errado, o errado virou certo e assim por diante. Então, os valores, né, estão totalmente fora de, de alcance, de entendimento, de compreensão, né, humana, dos próprios seres humanos, né? Então os animais estão valendo mais que seres humanos. É incrível, né? Isso. Não que você vai judiar dos animais, não apoio isso de forma nenhuma, errado. A Bíblia não apoia isso. Mas estamos aí para falar da palavra de Deus, da Bíblia hoje, de uma maneira profunda, um entendimento, uma compreensão que as pessoas esquecem, né? Certa vez Jesus disse: quando jejuardes, esperando que o povo fosse jejuar. E muitas das vezes hoje não se entende isso. As pessoas, muitas doutrinas de igreja, falam que o jejum é coisa do Velho Testamento e que ficar de jejum, Jesus fez todo o sacrifício. Interessante esses pregadores que pregam assim, essas pessoas têm essa visão, os irmãos desse tipo de igreja, eles vivem uma vida realmente doente, vivem doentes, fisicamente falando. Vive uma vida doente. Interessante. Até acredito que Deus cura, mas vivem com doenças. Para cima e para baixo estão sempre doentes, né? O motivo também principal, isso abre, né? Essa pessoa abre um leque para uma vida de comer porcaria, né? De comer açúcares, comer comidas modernas que trazem nós, comidas da época de Cristo que existia, mas as comidas não orgânicas, comidas, né, processadas, e isso traz muita doença. E interessante que até o mundo da incredulidade, o mundo incrédulo, né, eles acrescentaram para quem quer comer, por exemplo, porcaria, coma, mas pelo menos faça um jejum 2 vezes por semana para eliminar essas porcarias 2 vezes por semana de 24 horas, né? Ou 2 seguidas, 70, para quem quer comer porcaria mesmo, fazer 48 horas seguidas de jejum, porque aí você consegue eliminar toda essa porcariada que você come no dia de semana, né? Até os mundanos, né, compreende mais, segue mais o jejum do que os próprios cristãos preguiçosos, né? São preguiçosos, são cristãos que não gostam de orar, são cristãos que não gostam, tem desculpa, a gente não precisa ficar orando muito tempo, que Cristo já fez o sacrifício na cruz por mim, da oração. Cristo já fez o sacrifício de jejum. Eu não preciso, eu só preciso ter fé, tá entendendo? Mas para liberar o homem interior dessa fé, né? É diferente você em oração pedir para Jesus Cristo hoje, e diferente a pessoa de Jesus estar 2000 anos atrás aqui. Você chegar nele e pedir para ele impor a mão. É diferente. Tá entendendo? Bem diferente, meu amado. É bem diferente. Se fosse assim, havia milagre para todo lado. Mas por que não é assim? Um certo pregador disse: você quer trazer Jesus como para a realidade? Ele está dentro de você. Libera ele. Libera ele. Chama andar no Espírito. Então, quando você anda no Espírito, realmente você libera. E quando você jejua, por exemplo, você libera o homem interior. Ele está preso pela carne. Então, um estudo feito, o que é mortificar? Se você mortificar os atos do corpo, viverá. Mortificar. Aí o apóstolo Paulo diz assim: você tem que mortificar a carne, tal, etc. Várias partes escritas, essa mortificação era feita pelo jejum, era associada ao jejum. O jejum, ele de forma exata, correta, dentro do Novo Testamento, ele libera o poder de Deus. Certa vez Jesus Cristo disse: os caras chegaram e cobraram Jesus: os teus apóstolos não estão jejuando, nós jejuamos. Eles não podem jejuar porque eu estou aqui. O jejum libera a minha pessoa, ele estava dizendo. Eu estou aqui já. Mas quando eu for, eles jejuarão. Só que eles têm que aprender que tem que jejuar de forma certa, porque se jejuar de forma errada,
o odre explode, estoura. Não pode colocar, ele falou a expressão do vinho novo em odres velho. Tá entendendo? Ele não suporta. Então, ele não pode trazer o conhecimento, seguir um conhecimento de jejum, que vocês seguem, os judeus da época, né? De forma errada. Eles não podem também jejuar como vocês jejuam, porque a maneira que vocês jejuam está errado. Explode. É que nem hoje, o cara for jejuar, é cristão, tendo conhecimento errado, ele vai para o caminho errado. Vai para o caminho errado. A única coisa que vai fazer é saúde para o corpo, né? Mais um benefício. Espiritualmente ele vai errado. O que é o errado? É achar que Deus vai ficar com dó de você porque você está jejuando. Ou você se achar melhor que os outros porque você jejua. Esse é o conhecimento errado. Era o que os fariseus faziam. Eles faziam para isso. O jejum é feito para quê? Para liberar, fortalecer o homem interior, para que ele tenha uma vida santa, para Deus, viver para Deus. Para isso é o jejum. E liberar o poder de Deus contra o diabo também. Para isso é o jejum. Tem que ter o conhecimento certo. Mas a própria Escritura diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentar pelo deserto, não comeu nada. Durante esses dias, fim deles, teve fome. Lá em Lucas 4, verso 1, começa a dizer: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentar pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. E aí diz assim, que ele foi tentado, tal, etc., onde as pessoas valorizam mais, né? A palavra aqui nesse momento, quando eles pegam compreensão, o negócio é ter a palavra. O negócio é você ter o conhecimento. Jesus venceu o diabo com conhecimento. Mas conhecimento sem a fé verdadeira, que o jejum libera. Por isso, se fosse assim, Jesus ia para o deserto, comia e não jejuava. Ele jejuou para liberar o poder de Deus e ele não tinha carnalidade. Mas somente a casca dele, como carne humana, prendia o poder de Deus. Isso que eu estou te falando, prendia o poder de Deus em Jesus. A casca da carne dele. Por que ele não ficou sem água e sem comida como Moisés ficou? Não que você vai jejuar sem água e sem comida, tá, gente? Não, você vai usar água. Tem gente que já faz sem água e sem comida, alguns casos já aconteceu. Até 40 dias, até 70 dias, sem água e sem comida. Eu tenho um relato histórico. Mas não vai se pegar esse caminho. Para hoje, o crente hoje está tão sem jejum que só 3 dias de jejum já para o céu Deus se alegra. Tá entendendo? O sacrifício maior é na direção do Espírito. Então, é interessante, Jesus era santo e teve que orar bastante. Jesus era santo e teve que jejuar bastante. Por que você pensa que é maior que Jesus, sendo carnal, tendo código genético carnal? Jesus, tendo código de santidade na sua carne, jejuou para o homem interior dele ficar mais forte, sobressair do que o exterior, que não era pecador. Estou falando das células, das nossas células. O código genético dele era santo. Mas mesmo assim ele jejuou para sobressair. Você entendeu? Ele estava cheio do Espírito. Mas não quer dizer que ele estava preparado para a obra que ia vir agora contra o inferno. Contra o inferno. Veja só o que diz o versículo Lucas 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E toda aquela região se espalhou a sua fama. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Vamos pensar agora, você que é cristão, né? Que tem vivido uma vida de pecado, de carnalidade. Vamos entender o processo do jejum. O jejum liberta a nossa vida de maneira correta. Quando eu faço jejum, não pensando que eu ficar sem comer, Deus vai ficar com dó de mim.
Mas quando faz jejum, para resumir, ele enfraquece a carne e o teu espírito consegue ser liberado. Teu espírito humano consegue, chama lá 1 Coríntios 2, estuda lá, lê 20 vezes, num único dia. Leia 20 vezes, seguida, em voz audível, que nem eu estou falando aqui. Lá tem a mente de Cristo, está escrito. É isso. Você tem que entender as revelações da Bíblia. A mente diz Cristo. Ah, eu não aceito isso. Então lá também fala assim, o homem carnal não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque lhe parece loucura. Está entendendo? Agora, a vergonha é que pessoas mundanas fazem jejum intermitente de 14 horas, de 16 horas, 18 horas, 20 horas, 24 horas, os jejuns intermitentes que existem. 48 horas, 72 horas, 16 dias, tá entendendo? 23 dias. Conheço pessoas assim, médicos, pessoas que escreveram, que fez tudo isso de jejum, e não são cristãos. E o cristão, sem vergonha, não tem força para jejuar, nem para a sua saúde, nem para o egoísmo dele, vamos dizer assim. Agora o mundano está fazendo jejum intermitente aí, os que não seguem a Cristo, está sendo mais exemplo do que tudo. As pessoas estão fazendo para a saúde, estão sendo curadas, descobriram. Né? O fundador, o criador do jejum intermitente mesmo foi um criador de programa de musculação para bodybuilder, né? Vocês que é bodybuilder da vida aí, eles que descobriram, assim, modernamente, né? Mas foi criado mesmo, foi descoberto no final de 1800, quando um homem, um cristão, médico, né? Estava sofrendo do coração, lá que nasceu o jejum mesmo, intermitente. Né? Final do início dos anos 90, 1900, acabando 1800 anos, tá 1890, por aí nesse período aí, a 1900 e pouco. Aí esse homem resolveu, era médico, estava com problema no coração dele, na época era conhecido como um reumatismo no coração, e ele sofria muitas dores, e ele resolveu então se matar. Falou, Deus, eu vou me matar, eu peço perdão para o Senhor, eu sou cristão, mas eu não aguento isso. Mas eu quero me matar ficando sem comer, sem alimento, né? Eu não vou me matar de outra forma, né? Com tiro, com nada disso. Ele resolveu se matar e pediu perdão para Deus, sabia que ia para o inferno, e ficou sem comer. No 12º dia, ele foi curado. Ele percebeu a cura do coração dele. E não foi Deus que curou, foi apenas o corpo dele. Ele continuou por seus 30 dias de jejum, sem comida, só tomando água. Ficou muito alegre. Depois ele passou 40 dias fechado no quarto, jejuando só para a sua saúde, só para pesquisa de saúde. Os cabelos rejuvenesceu, era branco, ficou preto, porque libera muito hormônio. No 3º dia, o GH, que renova as células, é liberado de maneira intensa, né? Então, até nisso. E o cara foi apagado, esse médico foi apagado, né? Do mundo, né? As pessoas apagaram ele, as descobertas dele. E agora, um novo médico soube de tudo isso e começou, né? No mundo da musculação como um disfarce para ajudar as pessoas. E agora caiu para o público, né? O jejum intermitente. Mas começou lá atrás. Então, é interessante que o mundo da medicina gosta de esconder essas coisas, né? A internet gosta de esconder essas coisas. Você acha na Deep, né? Você acha no caminho errado da internet, você acha tudo isso ainda, né? Então, as pessoas, elas são muito destrutivas, gostam de ver o mal, gostam de prender as pessoas no campo de doença,
E voltando, né, vamos pensar, voltando ao cristianismo, o cristão tem uma das armas mais poderosas para a saúde dele na mão, e a mais poderosa espiritual. A oração, a intercessão é tremendo. A confissão da palavra é tremenda, a oração em língua é tremenda. Tudo faz parte. Mas cada um te dá algo que vem de Deus. Você não pode separar. O jejum nunca vai te dar o que a palavra de Deus te dá. Mas a palavra de Deus nunca vai te dar o que o jejum te dá. O jejum faz com que o que está escrito na palavra se torne realidade de maneira física, na quarta dimensão. Perdoa-me, na terceira dimensão. Quarta dimensão, mundo invisível. Faz acelerar o processo. A oração em língua ela te dá o aceleramento do processo de crescer para o entendimento da fé. Mas o jejum, ele acelera mais que a oração em língua, mais que qualquer outra coisa, confissão da palavra, o processo do poder de Deus, da manifestação no mundo físico. Só o jejum pode acelerar isso. Às vezes o cara fica orando por 10 anos por um tipo de saúde. 10 anos. Pela saúde do pai, do filho dele. E acontece. Ele ora em língua 2, 3 horas por dia, passa tempo orando, lendo a Bíblia, confessando. 10 anos depois acontece um milagre. Foi tremendo, perseverando, dá aquele testemunho lindo, maravilhoso. Mas um dia ele vai chegar diante de Deus, Deus vai falar para ele, você podia ter aquilo em menos de um ano. Se você jejuasse. Mas o meu pastor falou que jejum era coisa de sacrifício, mas não está escrito na Bíblia que quando jejuares, quer dizer esperar que vai jejuar. Jesus falou, não falou assim, ó, vocês não vão jejuar. Quando jejuares, porque ele esperou que vocês jejuariam. Mas o pastor do minha igreja falou que aquilo é para os judeus. Que judeu? Como para os judeus? Não era, ele falava só para os judeus aquilo. Era só para os apóstolos, era só para os judeus. Ele está me ensinando a palavra dele. Como que ele está dizendo que era somente para os judeus? Era só pensar, meu filho. Era só pensar. Era só pensar. Buscar a minha presença e não ficar acreditando em pregadores, mas buscar saber se o pregador está falando a verdade. E o meu espírito iria te revelar. Vai ser mais ou menos assim, igreja. Vai ser mais ou menos assim, gente. Vocês que estão me ouvindo, que vai acontecer. Então o jejum tem se tirado da igreja pelas próprias doutrinas da igreja. Mas os maiores pregadores que viveram na história, como o Dr. Charles Finney, né, que chegou em um ano a ganhar 1 milhão de almas a cavalo, tá entendendo? Então, é incrível, né? O ministério dele. Não adianta você ficar indo na internet, tem a vida dele, a autobiografia dele, tem tudo. Os caras falam que por 5 anos só que ele foi avivalista, né? Esses historiadores mentirosos, teólogos invejosos do caramba, né? Então, mentira, toda a vida dele teve o ministério avivalista. Toda a vida dele. E ganhou milhões de almas para Deus. Né? Alguns livros chega a ser vergonha da CPAD, fala que na vida dele toda ganhou 1 milhão de almas. Nunca. Ganhou milhões de almas. Mas na época que ele mais ganhou alma, era a época que ele orava 4 horas por dia e vivia uma vida somente de jejum. Ele jejuava, acabava o poder do Espírito, ele jejuava até voltar o poder do Espírito Santo. E ele ensinou isso para os seus alunos. Foi professor de teologia, então eles ficavam na faculdade, olha como que ele dava aula de teologia na sua velhice, aos 80 e poucos anos de idade, morreu com 86 anos. Aos 80 anos de idade ele dava aula assim, ó. Ele ficava de jejum e oração esperando a unção vir. Ficava 4, 5 dias direto na escola. Aí a unção vinha e enchia as pessoas do Espírito e do poder de Deus. E assim eles aprendiam a ser ministro, andar no poder de Deus. Veja que a palavra diz que Jesus, cheio do Espírito, e depois ele voltou no poder de Deus. É nesse poder que devemos andar.
Não adianta o cristão ser cheio do Espírito, isso não faz dele um cristão verdadeiro. Isso pode destruí-lo ainda. Por quê? É só você ver a vida em Atos Apóstolos, você vê o Nicolaíta, que era um homem, um diácono, cheio do Espírito. Ele foi cheio do Espírito naquele Pentecoste. Só que virou o maior, o cara que foi mais contra o Evangelho, virou o inimigo da igreja da época, criando a religião da gnose da época. Que até hoje as pessoas seguem a doutrina de uma forma ou de outra, a própria gnose hoje. Então, ele foi o criador da gnose. E ele criou, então, essa igreja poderosa da época, forte. Que tudo que a gente faz com o corpo não importa. O importante é que nosso espírito está salvo. Então você pode pecar. Diferente do apóstolo que pregava em Jesus. Você tem que modificar a tua carne para que não peque, não vive no pecado. Então, o que devemos entender disso tudo? Que o jejum faz com que o poder de Deus seja liberado e você ande no poder. Então, andar cheio do Espírito não é estar andando no Espírito. A palavra andar no Espírito é andar no poder de Deus. E como Jesus chegou a isso? Pense comigo, Jesus jejuava e ele era perfeito. Por que você não jejua? Pense comigo, ele orava bastante. Por que você não ora? Está entendendo? Então, vamos entender, compreender isso. Vamos entender tudo isso. Jesus Cristo, ele cheio do Espírito, numa situação, depois ele ficou andando no poder do Espírito, tomado pelo poder de Deus. E o jejum liberou isso. O crente hoje não é cheio do Espírito e nem, infelizmente, anda no poder de Deus, muito menos andar no poder de Deus. Essa é a verdade nossa hoje da igreja moderna. E cria um monte de doutrinas, né, irrelevantes, né, que não tem nada a ver com a Bíblia. Cria um monte de doutrinas que não existe na Bíblia sobre o jejum só para não jejuar, ou oração. Chega a chamar de fanático quem jejua e quem ora. Tá entendendo? Aí o próprio médico do crente fala, você vai ter que fazer jejum intermitente. Aí ele vai lá e faz, mas para Deus ele não faz. Incrível, né? Vai para o corpo dele, idolatra a si mesmo, né? Mas não idolatra Deus, que tem que ser idolatrado. Então, o que o jejum vai fazer? Se você ficar jejuando, pensando que Deus vai ficar com dó de você, pensando que Deus vai ficar com medinho, com assim, compaixão porque você ficou sem comer, tal, etc. E vai olhar para você por causa disso. Eu deixei de comer hoje, que minha irmã um dia falou, Deus, hoje eu não vou comer chocolate para o Senhor. Que besteira, tá entendendo? Então, mas ela falou isso achando que isso era sacrifício, porque ela acha que ficar sem comer vai agradar a Deus nesse ponto. Não. Isso então você vai fazer um regime. Vai fazer bem para o teu corpo. Vai ser aumentar o GH, vai aumentar muitas coisas. É um jejum que a pessoa faz de abstinência total, né? Que aumenta o GH. Vai aumentar os hormônios, vai aumentar, vai ficar feliz depois, vai limpar o corpo, tirar as toxinas. Vai ser muito bom para a pessoa, para o corpo da pessoa, a saúde da pessoa, né? Até contra câncer é bom. Mas para diabetes também, mas não será bom de forma nenhuma para o espírito, porque aí ela está, se ela seguir esse caminho, ela está naquele caminho que Jesus falou, não pode colocar, pegar um conhecimento bom e colocar num corpo errado, você não pode jejuar de forma errada, se você jejuar de forma errada, você se explode, você vai para o caminho errado. Porque a pessoa fica se auto-idolatrando, se achando depois, ou achando que está errado, indo pelo caminho errado, né? E compreendendo tudo errado e chama obras, pega o caminho das obras, que é o caminho da auto-idolatria, o caminho das obras. Eu sou santo porque eu fico sem comer, eu sou bom porque eu faço isso. Então, você tem que ter o conhecimento certo. O jejum apenas tira a força da sua carne, da sua vontade, do seu desejo. Tá entendendo? Ele tira. E aí o teu espírito, a palavra de Deus, ela consegue trabalhar dentro de você. O que está escrito na Bíblia começa a trabalhar. Por isso tem que ler e orar durante o jejum, né? Tem alguns períodos, pelo menos, de leitura, de oração. Nem que você vá no banheiro, você trabalha, vai no banheiro, faz uma oraçãozinha, uma leitura da Bíblia, né?
Então, aí você busca a presença de Deus, a palavra de Deus, o que está escrito, começa a penetrar de forma realmente literal. Hoje, científico, dá até para provar. Hoje, na época, Paulo não dava, hoje dá. Cientificamente para mostrar, não provar, mostrar. Provar, perdoa a expressão. Para mostrar como é que acontece. Dentro da célula tem muitos códigos genéticos, muita escrito, né? Dentro da nossa célula. Essas células são reescritas sobre ela a palavra de Deus. Está lá assim, eu gosto de pornografia, apaixonado, dominado pela pornografia. Então, é substituir aquilo. Está entendendo? Pela santidade, um exemplo te dando. Eu gosto, a vício da droga é substituído, está entendendo? Nas células dele, a dependência é substituída. Então, toda a parte hormonal dele é transformada, realmente vai sendo transformada na imagem do corpo que Cristo tinha. E vai tirando, então, a força que a pessoa tem. Vai tirando a força que tem de pecar, vontade, o desejo de pecar. E aí vai liberando o homem interior, vai ficando mais forte. Na verdade, ele vai aumentando a unção do homem interior. É como se o jejum fizesse um contato maior para aumentar a unção, capacitação você recebe, para aumentar essa unção também no teu espírito. O teu corpo, ele consegue aguentar o poder de Deus. É como se eu falasse para você assim, eu vou te dar uma energia, uma carga de 100 volts para você funcionar, né? Aí você, só que o teu corpo, teu corpo não aguenta. Você tem que parar de comer para eu te dar 100 volts, porque você só está com 10 volts aí. Só que se eu aumentar de 10 para 20, o teu corpo não aguenta. Você pode morrer. E isso que eu digo é literal, viu? Não é figura não, gente. O anjo aparecia, o cara caía. A manifestação de Deus vem, a pessoa, tá entendendo? Caía no chão às vezes, só pelo poder da unção. A unção de Deus vem na igreja hoje, só um soprinho, o crente começa a tremer até, tá entendendo? Não consegue nem ficar de pé às vezes. Começa a tremer. Por quê? Porque o corpo dele não está adequado para receber aquela unção. Não consegue. Tá entendendo? Eles foram cheios do Espírito, em Atos Apóstolos, ficaram como bêbados. Porque pensaram que eles estavam bêbados. Como que você vê um bêbado trombalhando, caindo no chão? Eles caíram, porque eles não aguentavam, eles não sabiam o processo do jejum e tudo mais. Eles estavam aprendendo lá ainda. Então, você não aguenta literalmente. O que eu estou passando para vocês aqui é algo muito importante de entendimento. Se você não acredita, o problema é teu. Então, o jejum não é você ficar sem comer, chamar a atenção de Deus, não. Ele vai liberar o poder de Deus. Eu estou dando tudo aquilo que eu aprendi com Deus sobre o jejum, sobre a vida da Bíblia, eu estou passando para vocês hoje, como compreensão para vocês. Está entendendo? Isso parece que até eu vou morrer amanhã, porque é um entendimento profundo, que muitas coisas que Deus me deu, Deus me revelou na palavra, eu não compartilhei com pessoas nenhuma na minha vida toda, de 20 anos de pregador. Nunca. E hoje eu estou compartilhando, né? Mas não vou morrer amanhã, parece, é brincadeira, hiperbulei, exagerei, tá? Então, mas é uma necessidade da igreja agora, é uma necessidade. Então, quando você jejua, para você entender, eu estou dando um monte de exemplo, para você entender pelo menos como te incentivar a jejuar. O teu espírito recebe, então, esse poder. Agora você pode ter o homem interior fortalecido. Agora o teu espírito pode aumentar a unção dele. Porque o teu corpo, ele parou de comer. Tá entendendo? Parou de se alimentar. Então, aí Deus pode trabalhar primeiramente na célula, mudando muitas coisas nas células. Tá entendendo? Na célula nossa mesmo, os códigos genéticos. A vida de Deus começa, então, a se manifestar no nosso corpo humano. Está escrito em Romanos 8. Leia lá 30 vezes Romanos 8, 20 vezes no mesmo dia também Romanos 8, quando você puder. Romanos 8 inteiro. Leia, depois releia. Aí, se você quiser ler na semana, 2 vezes por dia, leia. Aquilo tem que entrar dentro de você. Tem que entrar dessa forma repetida, às vezes, você vai dominar. Você vai perceber o que eu estou falando é pura verdade. Então, aí, lá está escrito que a vida de Deus vai se manifestar na tua carne. A mortificação vai trazer a vida de Deus para a sua carne. Ela não vai falar, não é como algumas pessoas pensam, que mortificar quer dizer deixar preso apenas a tua carne lá, fechadinho, pode ser até usar como figura, né? Fechadinho no lugar. Não, ela vai dar vida de Deus à sua carne. Ela vai dar vida de Deus. Por isso que é impossível que aqueles que
recebe e ande no poder de Deus, se eles recaírem, sejam renovados para arrependimento. Está lá em Hebreus. É impossível uma pessoa dessa ser renovada para arrependimento. Uma pessoa que chega nesse nível, né? Uma pessoa que chega nesse nível pelo jejum, pela oração, em Hebreus fala que é impossível ser renovada aí. Por quê? Porque a vida de Deus se manifesta a vida na carne dela. Agora, o que eu quero que você entenda é, quando você jejua, tudo isso acontece com você. Quando você jejua, tudo isso acontece com a tua vida. Quando você está de jejum, quando você está jejuando, quando você começa a jejuar, a tua carne perde a força. E aí vem só a fome. E aí que você vai lutar contra essa fome. Outra revelação muito tremenda é essa fome. Você vai treinar então, vai ter uma luta contra a fome. Isso vai estar sendo, nesse momento, está sendo treinado. É como se você fosse fazer um curso, né, de tiro ao alvo, né? Você vai começar a treinar, o instrutor vai começar a te dar como lidar com aquilo. Você começa lendo a Bíblia, orando, e começa então a treinar contra a fome. Vai vir a fome e você vai, naquele momento, buscar a presença de Deus. Naquele momento, duas coisas estão acontecendo. Você está buscando a presença de Deus, vocês têm que orar, não adianta você vir a fome, você, eu vou fazer. Não, tem que orar, pedir a Deus, Deus, tira essa fome de mim, me ajuda, né? Ou repreende ela, ou seja o que você vier no coração, mas não tem que ser dentro da palavra. Vai ler a Bíblia, vai orar, ora em língua, lê a Bíblia, confessa a palavra, busca a presença de Deus. Eu não tenho dom de língua, então busca a presença, canta louvores, ação de graça, faz alguma coisa. Então vai vir duas coisas para acontecer aí. Você vai começar então a lutar, a treinar. Primeiramente, vai treinar o teu espírito, né? Vai treinar a tua carne, né? Então você começa a treinar nesse momento, um treinamento. E substituir a fome de comida, você vai substituir pela palavra de Deus. Ela vai se tornar mais importante para você. O treinamento é a primeira coisa que acontece. A segunda parte é que ela vai se tornar mais importante para o teu espírito, perdoa-me, para o teu espírito já é, para a tua carne, para a tua mente, para você, do que a comida. Porque o treinamento leva a isso. E quando chegar nesse ponto, aí a fome, você chegar nesse momento, você entender que a fome que nós temos, que ela tem que ser substituída, colocada no lugar certo, que a palavra de Deus é mais importante que a comida. Não basta entender, você tem que viver diferente. Eu sei que Deus faz milagre, uma coisa, já experimentou algum? Não, então. Então, quando acontece a segunda fase, a primeira é o treinamento, que é essa luta que você tem, pai, etc. A segunda fase ela se torna realidade. Você viu tanta coisa que você já aprendeu aí sobre o jejum? O que acontece quando você jejua? Sem dizer o benefício natural que acontece no teu corpo. Agora, não produz milagre o jejuar naturalmente. O corpo é limitado. Agora, jejuar espiritualmente produz milagres. E aí você pode entrar numa vida de milagre para você, para os teus familiares, para o próximo, para o reino de Deus. Está entendendo? E aí você vai entrar também numa intimidade de andar no poder de Deus, da presença de Deus. É muito grande. Da presença, aonde você vai ficar realmente cheio de alegria. Não só, não é hormônio, é cheio de alegria do espírito. A paz de Deus que excede toda compreensão. As pessoas dizem assim, alguns estudiosos, né? O cara fica de jejum, ele se produz depois, com o tempo, muito serotonina e endorfina, por isso que fica todo alegre, entusiasmado. Por isso tem aquela paz, né? Na verdade, o teu corpo tem limite. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, ela faz parte. Então, o andar no poder do Espírito é importante para as pessoas, para você enfrentar situações, vencer situações. Tá entendendo? Vencer problema, não deixe o problema vir para você enfrentar, se prepara para isso já.
Os cristãos hoje são que nem aqueles caras, né? Vai surgir a guerra agora, tá lá espada enferrujada, faz de que ele não treina. No passado, faz de conta o escudo de couro, né? O escudo era de couro, tinha que ser passado azeite constantemente. Alguns escudos, né? Era feito de couro, sobre couro, né? Aí passava azeite para deixar aquele macio ao mesmo tempo forte, vivo, né? Agora tinha cara que era preguiçoso, que não passava, né? Quando você aceita Jesus, Deus te dá uma espada e te dá um escudo para a guerra. Aí você tem que treinar. O cara não treinava, não fazia exercício para treinar, e aí chegou com o escudo lá para a guerra, veio a guerra, surgiu, o inimigo entrou, ele pegou o escudo, foi em cima, o escudo dele fazia tempo que não passava azeite, estava seco, a primeira pancada que levou quebrou, a espada estava lá toda enferrujada, tá entendendo? Que não foi limpa com azeite, que limpava com azeite na época, passava óleo, né? Todo mundo sabe que trabalha em empresa aí que tem que passar alguns lubrificantes, até óleo de soja para deixar, né, ou outro tipo de óleo, alguma gordura, para não deixar enferrujar as ferramentas. Então, aí foi lá e a espada quebrou. Não era a espada do Espírito em si, eu estou dizendo perambulando uma linguagem. Mas vamos dizer que se você não cuidar do teu espírito que Deus te deu quando você aceitou Jesus Cristo, você vai perder. O diabo vai vir a destruir tudo. Destruir tua vida, destruir tua família, destruir tudo. Porque você está levando uma vida de amar a sua própria vida e querer Deus na sua vida só para ir para o céu, às vezes. Agora eu vou entrar na segunda fase dessa mensagem, que o porquê, principalmente, Jesus jejuou, para cumprir o propósito de Deus, do Pai. Ele jejuou para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. E o cristão, ele aceita Jesus Cristo, não para Deus vir na vida dele e morar na casa do Teotó. Ele aceita Jesus Cristo para ir para a missão, para nem ficar na casa dele mais, para cumprir o propósito de Deus. Por isso se aceita Jesus Cristo. Não se aceita Jesus Cristo unicamente para ir para o céu. Para ir para o céu é a consequência. Se aceita Jesus para cumprir o propósito de Deus. O propósito que ele tem, está lá escrito no livro de Romanos 12. Né? Se você muda a tua maneira de pensar, mas primeiro apresente teu corpo em sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. De novo jejum, aquilo é jejum, gente. Tá? De novo jejum, oração, buscar a presença de Deus. Jejum, oração, meditação, orar em língua, tudo aquilo inclui o sacrifício. Mas tem que ter, sobretudo, o jejum. Apresente teu corpo em sacrifício, que é o vosso culto de inteligência, tá entendendo? Lembra de Romanos 8, nós estamos em dívida com Deus. Ele fez tudo por nós, vamos, né, pagar essa dívida de nossa carne, ou seja, vamos dizer, para você entender, jejuar. Então temos que jejuar. É importante o jejum, para você andar no poder de Deus. Aí você vai ter uma vida como empresário sobrenatural, né? Alguns empresários cristãos, quando eu estudei a vida deles, que Deus havia o sobrenatural, eles ficavam 3, 7 dias jejuando, orando, buscando a presença de Deus para Deus prosperar. Está entendendo? Para Deus operar, para Deus mudar, ajudar ele, porque ele fazia por reino. Deus, o Senhor sabe, a oração é assim, o Senhor sabe que a minha empresa é tua, e eu preciso tomar direções, eu preciso da tua direção, ficar 3 dias esperando tomar direção, enfrentar os problemas, as crises, com jejum e oração. E hoje em dia, rapaz, que é isso? Nem se fala. Eu conheci um empresário aqui no meu bairro, que ele fazia isso, com o primeiro pastor da igreja dele, fazia isso. Ele ia lá, enfrentava quando estava problema de saúde, ficava 3 dias, 7 dias no monte orando, buscando a presença de Deus. A empresa dele era pequenininha, ficou gigante, cresceu, prosperou. Aí quando prosperou, ficou grande, veio alguém mais próximo dele e falou, a igreja dele era pequenininha, vamos mudar de igreja. Mudou para uma igreja grandona. Largou a mão de lá orar, jejuar, dobrou de peso. Aí quando veio, morreu gripado esse dia. Veio uma gripe contra ele, né? Uma situação, se fosse o ex-pastor dele, outro, vamos jejuar, vamos lá para o monte orar, separar. Não, ele foi lá, até pediu para ser entubado lá e tudo mais, tal, né? Confiou, não é que não é errado os médicos, mas confiou mais na ciência humana do que em Deus. Um homem que vencia tudo com a saúde antes, com a oração e jejum. Foi para o caminho
Você viu? Caiu o nível e morreu. Não era, Deus não queria que ele morresse. Mas de acordo lá com Coríntios 11, diz que quando você participa do corpo de Cristo de forma errada, não é uma santa ceia lá, não é só tomar o vinho, comer o pão. Pelo amor de Deus, gente, você é ignorante. Só uma pessoa muito de intelecto muito mal, muito mesquinho, muito pequenininho, lá embaixo, para não falar outras coisas, né? Então, que vai pensar isso quando lê o texto para interpretar, né? Não é só a Santa Ceia lá, não, é a representação dela que vale. E por isso que muitos participam, muitos estão doentes, muitos estão fracos, desanimados, e muitos morreram já, quebrando tudo aquele negócio. Tudo que acontece é a vontade de Deus na morte, na vida do crente. Tudo que acontece é a vontade de Deus. Pode até por um lado até certo, né? É vontade sim, Deus que agiu, mas porque você foi rebelde. Não quer dizer que era para você morrer. Aí o cara morre, deixa a empresa dele aí, todo mundo sofre, porque simplesmente saiu da direção de Deus. Não buscou uma direção. Às vezes você vai mudar de igreja e Deus quer você dentro daquela igreja. Tá entendendo? Então, tem que pedir direção de Deus. Vai mudar de cidade só porque tem uma proposta de emprego melhor, não quer dizer que é vontade de Deus. Tá entendendo? Tem que buscar a direção de Deus. Não é você tomar decisões da sua vida e falar para Deus abençoar. Então, voltando ao jejum, né? Deus está falando com alguém. Voltando ao jejum, vocês têm que entender isso. Tem que compreender. Tem que compreender que o jejum, ele faz tudo isso. Ele libera, resumindo, o poder de Deus. Deus, eu vou jejuar para que o Senhor libere o poder teu na minha vida. Me fortaleça interiormente para que eu possa cumprir o teu propósito. Amém, Senhor? Para que o Senhor, nesse período, eu estou precisando de um milagre na minha saúde, eu estou precisando de um milagre, problema financeiro, e eu preciso que o Senhor intervenha. Né? Como na Coreia do Sul, o camarada foi roubado de dinheiro lá, o cara estava com um montante, foi roubado de milhares de dólares, ele foi, chamou a polícia e tudo mais, e foi até o pastor vai jejuar, orar. Vai orar, entra em jejum e oração pelo dinheiro. Ah, mas pode estar longe. Não, entra. Ele entrou em oração e jejum. Tá entendendo? 3 dias depois jejuando, orando, direto, no terceiro dia, tá entendendo? Quando ele começou a jejuar, orar, Deus já interviu. No primeiro dia à noite, Deus interviu. Aí acharam o dinheiro. O cara estava no mesmo lugar, no hotel, com o dinheiro parado, tá entendendo? Não conseguia se mexer, porque 2 anjos seguraram ele. Ele via os anjos. Chamaram de louco. Ele via os anjos. Ele e o grupo dele, tem um grupo lá. Via os anjos, segurando eles, não deixaram sair. Até 3 dias depois acharam. Tá entendendo? Mas aí Deus queria que ele jejuasse, porque podia ser no primeiro dia achar, mas Deus permitiu mais 2 dias, porque Deus queria alguma coisa a mais esse homem. Aí eu não sei. É Deus que queria. Então, para você entender o poder de jejum, ele abrange a área financeira. Tá entendendo? Ele abrange tudo. Eu vou ficar sem comer só para ele me prosperar. Você tem que orar para Deus prosperar você e te ensinar por que você tem que prosperar. Falar, Deus, primeira coisa que a pessoa do jejum, quando vai sobre dinheiro, é muito delicado. Vai orar e jejuar só por causa do dinheiro, já está muito errado. Se você já é um cristão que jejua constantemente, pelo propósito de Deus, aí sim, você pode orar pelo dinheiro, que era o caso desse homem. Agora, se você vai começar a vida só por causa do dinheiro, então, primeira coisa que eu falo para você, você começa a jejuar, Deus, eu vou começar a jejuar pela primeira vez, eu estou com problema financeiro, é meu objetivo mudar minhas finanças, mas eu quero que o Senhor tire de mim todo o conhecimento errado que eu tenho acerca do dinheiro. A idolatria, a confiança no dinheiro e talvez até a direção onde eu estou trabalhando, que eu faço sobre o dinheiro. Né? Eu quero que o Senhor muda minha mentalidade sobre o dinheiro. Coloca a tua. Eu quero que, porque você quando vai jejuar, tem que usar. Eu não consigo ter uma vida santa. Eu não posso. Você tem que falar isso para Deus, pela minha força. Não é você jejuar pensando em Deus abençoar o que você escolheu. Você vai jejuar pedindo para Deus abençoar aquilo que Ele quer. Então começa aí. Então a primeira coisa do jejum do cristão verdadeiro, Deus, eu vou jejuar para o teu propósito. Eu quero o teu propósito na minha vida. Eu quero a tua vontade. Por isso eu estou em jejum. Ou, Senhor, quero o avivamento, que é a tua vontade, um avivamento, conversão de alma, levanta vozes nessa nação, nesse país, para pregar a tua palavra, para mudar essa história.
Hoje nós estamos enfrentando uma crise política que a partir do ano que vem pode entrar aí o comunismo, pode entrar aí um monte de coisas, socialismo, mesmo também pode acontecer muitas coisas, guerra em outros países, guerra com tudo, destruição, né? Fome para todo lado, miséria. Estamos à porta de entrar um colapso mundial de problemas, estamos à porta. Estamos à porta. Então, o que fazer agora, nesse momento? O jejum é importante para o propósito de Deus, para nos proteger também de tudo isso. Porque aí, se precisarmos viver uma vida sobrenatural, nós já vamos estar preparados. Está entendendo? Vamos estar preparados. E por outro lado, a Bíblia diz que nossa oração, de umas pessoas, ela muda toda uma nação, ou muda o mundo pela oração. Então vamos fazer isso. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa estar guiando vocês a essa compreensão, a esse pensamento certo, correto, acerca do jejum. O jejum cria tudo isso para você, tá? Ele manifesta tudo isso, né? E libera então o poder de Deus para o mundo exterior, para que você ande no poder de Deus, para que você ande no poder de Deus. E quando você começa o processo, é normal, os 2, 3 primeiros dias, acontecer um monte de coisa para te atrapalhar nisso daí. Deixa vir, deixa acontecer. Fala para Deus te livrar, deixa acontecer, continua firme. Aí passa tudo. Terceiro dia, no máximo, passa tudo. E o poder de Deus vai se manifestando pouco a pouco na tua vida. Faça isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faça isso, vai ser um benefício para o teu corpo, vai ser um benefício para o teu espírito. E você, só no encerramento do jejum, sempre, todo jejum, você não encerra ele comendo massa, né? Sempre comendo frutas, né? Sempre o caminho das frutas. Comendo, não suco de fruta, viu? Pelo amor de Deus. Comendo fruta. Amém? Nada com açúcar. Sempre encerramento, nem que o jejum fosse 14 horas. Sempre encerramento é com uma fruta, começa comendo a fruta. Aí você pode partir para comer proteína e tudo mais. Amém? Então, se vai fazer um jejum comprido, acaba ele comendo fruta. Começa com melancia, né? Cumprir 3 dias, por exemplo. Você coma lá melancia, coma maçã, primeiro melancia, depois maçã. Pode comer uma laranja, não chupar a laranja de cima, cortar ela, comer ela, tá entendendo? Então, aí depois você parte para um caldo de proteína, né? Faz uma sopinha, se não gosta, aprende a tomar, toma uma sopa de proteína, para encerrar o jejum 3 dias, né? Aí já tá bom, né? Aí à noite mais você vai comendo o que você quiser, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Pensador falando, né? Evangelista, né? Pensador. E que Deus abençoe e que tenham um ótimo dia. Desculpa aí, faz dia que eu não falava, né, com vocês, né? Eu enfrentei uns problemas, dificuldade na saúde, mas Deus me deu vitória em Cristo Jesus, como sempre. E o caminho do jejum para vocês é o caminho bíblico. Sobretudo a igreja hoje, na última hora, é o último momento da igreja nessa terra, vamos dizer assim, é o jejum. Precisamos do jejum. Amém? O jejum vai ser a nossa bomba atômica, aleluia, contra o diabo, contra o inferno, em nome de Jesus Cristo. Imagina você lutando contra o mal, tentando lutar, mas você não tem força, tá entendendo? Está faltando força em você, de repente aquela força vem. O jejum vai liberar isso, que a palavra de Deus vai ser liberada sobre você. É como se o próprio Jesus estivesse aqui na terra, amém? Enfrentando situações. A tua situação, teus problemas, e até mesmo o diabo, né? E tudo mais. Amém? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo.